Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao Especial Informação. Cá estamos de novo para levar até si toda a informação nacional e internacional, ainda a luta contra a Covid-19 e depois, mais tarde, a linha aberta. Vamos começar por falar o que se passou hoje na Assembleia da República, que chumbou esta quarta-feira, na Generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Com o voto favorável do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, com a abstenção do PAN e das deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues. O chumbo do Orçamento do Estado abre uma crise política em Portugal. Ao longo das últimas semanas, os líderes dos vários partidos, principalmente dos tradicionais aliados do governo, foram deixando mensagens sobre o que podia acontecer e o resultado da votação desta quarta-feira não foi uma surpresa. O Presidente da República avisou que, com o chumbo da proposta orçamental, avançaria para a dissolução do Parlamento e já prometeu que será rápido para cumprir os prazos da lei num cenário de eleições antecipadas. Com eleições internas no PSD, no CDS e no Chega, a previsão é que as legislativas aconteçam durante o mês de janeiro ou início de fevereiro. Do lado do governo, António Costa diz que não se demite e que está disponível para governar o país em duodécimos. Até serem convocadas as novas eleições, Costa fica no cargo a liderar um governo de gestão sem poderes legislativos. Bem, já sabem que houve o chumbo do Orçamento do Estado. Agora, o que é que isto significa? Significa governar por duodécimos. Portanto, António Costa mantém-se como líder do governo, pode fazer decisões até às eleições, não tem interferência da Assembleia da República, isto é, não pode aprovar decisões que requeiram, portanto, a opção da legislatura, portanto, pode apenas tomar algumas decisões e pouco mais do que isto. Os analistas, durante a tarde, disseram que poderá ser um revés para os partidos da esquerda ou então para o próprio António Costa, isto é, porque António Costa procura uma maioria absoluta no Parlamento para não estar refém do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Por sua vez, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista notam algum desgaste e alguma fraqueza no Partido Socialista e também no PSD, na medida em que há eleições diretas entre Rui Rio e Rui Rangel, muito em breve. Portanto, há aqui responsabilidades e jogos políticos que muita gente não entende, outros entendem, há muitas explicações, mas o que é certo é que isto é prejudicial apenas e não só aos portugueses em geral e ao país. Diz o Partido Socialista que este era o orçamento de Estado mais à esquerda desde 1915, aliás, desde 2015, mas o Bloco de Esquerda e o PCP dizem que não era assim. O Partido Socialista queixa-se da intransigência dos dois partidos de esquerda, portanto, que o tentaram manter refém de uma situação pela qual ele não está de acordo. Daí ele avançar para eleições para tentar a maioria absoluta. Se não o conseguir, o remédio que há será provavelmente novo chumbo do Orçamento de Estado para o ano. Vamos ver o que é que o povo português vai dizer nestas eleições, que, como já lhe disse, poderão ter lugar entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Entretanto, até lá, António Costa mantém-se a governar. A oposição do PCP e do Bloco de Esquerda à proposta de Orçamento de Estado marca assim o fim do acordo que marcou a política portuguesa dos últimos anos. É a chamada ascensão e queda da geringonça. Foi em 2015 que uma nova palavra entrou para o dicionário da política portuguesa. Geringonça foi o nome dado ao governo do PS, de António Costa, que apesar de não ter sido o mais votado nessas eleições, conseguiu governar 4 anos graças a um acordo escrito com os principais partidos à esquerda, PCP, Verdes e Bloco de Esquerda. 4 anos depois, em 2019, o PS ganha a maioria relativa, mas já não consegue um apoio tão sólido dos até então parceiros. Apenas um apoio tácito, sem ter garantida a aprovação dos orçamentos e sem excluir entendimentos à direita. É o começo do fim da geringonça.
A necessidade de estabilidade política em plena recuperação da crise dos anos anteriores viu-se reforçada com a chegada da pandemia. Passados os tempos mais conturbados, surge um orçamento que para o PS é o mais à esquerda de sempre. Mas nem o PCP nem o Bloco de Esquerda são dessa opinião, já que pedem uma melhor distribuição dos fundos da chamada bazuca europeia. Muitos analistas dizem também que poderá ser a ascensão de alguns partidos de extrema-direita, como o Iniciativa Liberal, o CDS e o próprio Chega. O Presidente da República recebeu esta noite, entretanto, António Costa e Ferro Rodrigues, não foi há muito tempo, foi há poucas horas, e vai receber os partidos no sábado. O Conselho de Estado está convocado para o dia 3 de novembro. Poucos minutos depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou no site da Presidência que vai reunir-se esta noite com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro. O calendário anunciado pelo chefe de Estado estabelece ainda que vai receber, nos termos constitucionais, os partidos políticos com representação parlamentar, bem como convocar uma reunião especial do Conselho de Estado já no próximo dia 3 de novembro. Os parceiros sociais serão recebidos em Belém na sexta-feira. A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 foi hoje chumbada na generalidade, teve votos a favor apenas da bancada do PS e abstenções no PAN e das deputadas não inscritas Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues. O chefe de Estado avisou para um cenário de dissolução há 15 dias, depois de PCP e Bloco de Esquerda assinarem com o voto contra o orçamento para 2022, já na generalidade, afirmando que um chumbo da proposta do Governo muito provavelmente conduziria a eleições legislativas antecipadas, que estimou que se realizariam em janeiro. Face ao chumbo previsível do orçamento, o Presidente da República deixou claro que, a confirmar-se, avançaria de imediato com o processo de dissolução do Parlamento, embora, reiterou, ao mesmo tempo uma mensagem de esperança no entendimento até ao momento da votação na generalidade. Nos termos do artigo 133º da Constituição, compete ao Presidente da República dissolver a Assembleia da República, observando o disposto no artigo 172º, ouvidos os partidos nela representados e o Conselho de Estado. O artigo 172º determina que a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos 6 meses posteriores à sua reeleição, no último semestre do mandato do Presidente da República ou durante a vigência do estado de sítio ou do estado de emergência, condições que não se verificam nesta altura. Segundo o artigo 179, durante o período em que ele se encontrar dissolvida e nos restantes casos previstos na Constituição Portuguesa, funciona a Comissão Permanente da Assembleia da República, que é composta pelo Presidente, pelos Vice-Presidentes e por deputados indicados por todos os partidos. E muita tinta vai correr ainda nos próximos dias. O governo dos Estados Unidos interpôs um recurso legal para obter a extradição do fundador do Wikileaks. Procuradores norte-americanos disseram ao Supremo Tribunal que o juiz que impediu a extradição de Julian Assange foi enganado pelo seu psiquiatra. O governo dos Estados Unidos interpôs um recurso legal para tentar obter a extradição do fundador do Wikileaks. Em janeiro, um tribunal decidiu que Assange não poderia ser extraditado para os Estados Unidos devido a preocupações com a sua saúde mental. Assange é procurado pela publicação de milhares de documentos secretos em 2010 e 2011. Os Estados Unidos afirmam que a divulgação destes violou a lei e colocou vidas em risco, mas Assange afirma que o caso tem motivações políticas. No recurso contra a decisão de janeiro, os procuradores norte-americanos disseram que deram 4 garantias claras de que ele seria tratado com humanidade. A juíza distrital que supervisionou o apelo de extradição dos Estados Unidos no início do ano, Vanessa Bernstein, disse que, ao publicar no Wikileaks os documentos militares e governamentais confidenciais que Assange divulgou, possivelmente equivaliam a um crime, incluindo a revelação das identidades de cidadãos iraquianos e afegãos que ajudaram as forças da coligação e que ele não podia ser transferido para os Estados Unidos, porque estava doente
e poderia suicidar-se. No entanto, ao lançar o recurso, os procuradores defendem que as provas que foram usadas para convencer a juíza são falsas e que o fundador do Wikileaks poderia até cumprir uma pena de prisão na sua casa na Austrália. Assange, de 50 anos, é procurado nos Estados Unidos por alegações de uma conspiração para obter e divulgar informações confidenciais, em violação dos interesses da defesa nacional após a publicação no Wikileaks de centenas de milhares de documentos relacionados com as guerras do Afeganistão e do Iraque. As publicações incluem a divulgação em abril de 2010 de imagens que mostram soldados americanos a dispararem sobre civis mortos de um helicóptero no Iraque. E é só para eu informar que neste programa ainda vamos ter aqui a análise do nosso advogado residente, Nelson Trezo, que hoje vai falar sobre mais-valias. É muito importante saber sobre mais-valias e também do uso da Carta de Condução Estrangeira em Portugal. Portanto, não perca. A saga de Gabby Petito continua e agora soube-se que no período em que Gabby Petito era dada como desaparecida, as autoridades vigiaram a casa da família de Brian Laundrie e cometeram um erro de identificação. Confundiram-no com a mãe. Os investigadores do caso das mortes de Gabby Petito e mais tarde de Brian Laundrie dizem tê-lo confundido com a mãe enquanto vigiavam a casa da família na altura em que Gabby ainda era dada como desaparecida. Os factos apurados até agora e que permanecem incontestáveis são que depois de algumas semanas de uma viagem com a namorada, Brian Laundrie voltou para a casa sem ela no dia 1 de setembro. A polícia disse que o tinha visto sair de casa no dia 13 num Ford Mustang, que só voltou no dia 15. As autoridades dizem agora que cometeram um erro ao identificar a pessoa que voltou a casa, que aparentemente seria a mãe de Brian, algo que vem agora mudar a reconstrução da história. Eles são fisicamente semelhantes, disse o porta-voz da polícia, citado por os meios de comunicação social. Pensávamos que tínhamos visto o Brian a regressar a casa. As autoridades acreditavam que Brian tivesse ficado em casa nesses 2 dias, mas os pais dizem que já não o viam desde 13 de setembro. Coincide com a versão da polícia, que viu alguém sair de casa nesse dia, quando este disse que ia ao parque, onde depois se veio a encontrar o seu corpo. Ainda assim, os pais diziam anteriormente que não viam o filho desde 14 de setembro e, entretanto, mudaram a sua versão via advogado. Relativamente ao condutor do carro, que voltou a casa no dia 15 de setembro, o porta-voz da polícia acredita que afinal seja a mãe, mas que tenha sido confundida com o filho por usar um chapéu. Por sua vez, o advogado da família respondeu às declarações da polícia dizendo que toda a gente comete erros, mas Brian e Roberta não são fisicamente semelhantes. O corpo de Laundrie foi encontrado na passada quarta-feira num parque ambiental da Flórida, algo que é confirmado pelos registros dentários. Até então, o principal suspeito da morte da namorada tinha estado desaparecido. O advogado disse que, para ficar claro, os Laundries reportaram o desaparecimento do Brian na noite em que ele saiu para ir ao parque. E as polícias também se enganam de vez em quando. A Agência Reguladora dos Medicamentos recomenda a administração de dose reduzida da vacina da Pfizer-BioNTech. Os Estados Unidos recomendam a vacina da Covid-19 a crianças entre os 5 e os 11 anos de idade. Os Estados Unidos deram um passo no sentido de vacinar crianças contra a Covid-19. A Food and Drug Administration, agência reguladora dos medicamentos, recomendou a administração de uma dose reduzida da vacina da Pfizer-BioNTech a crianças entre os 5 e os 11 anos, depois de concluir que os benefícios superam largamente os riscos e abrindo caminho à vacinação de quase 30 milhões de crianças no país. 11 leões africanos, veja bem, no Zoo de Denver, no Colorado, e 4 no Jardim Zoológico de Ogle, no Utah, apresentaram sintomas do vírus Covid-19, incluindo tosse, espirros e cansaço. Os animais continuam no Jardim Zoológico e não são considerados ameaça para os humanos. Vários grupos de leões em 2 jardins zoológicos dos Estados Unidos testaram positivo à Covid-19, especificamente para a variante Delta, anunciaram os parques na passada segunda-feira. 11 leões africanos no Zoo de Denver, no Colorado, e 4 no Zoo de Hogan, no Utah, apresentaram sintomas do vírus, incluindo tosse,
espirros e cansaço. Os leões do Jardim Zoológico de Denver, todos com idades entre 1 e 9 anos, foram testados por meio de zaragatoas no Laboratório de Diagnóstico Veterinário do Colorado State University e foram confirmados como positivos pelos Laboratórios Nacionais de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nenhum dos leões foi vacinado ainda, referiram, mas vão ser, juntamente com os tigres, quando estiverem disponíveis mais doses de vacina específica para animais. O Eagle Zoo do Utah também está a lidar com um pequeno surto de Covid-19 na sua população de leões, já que 4 dos 5 leões africanos tiveram resultado positivo no teste nasal. Os funcionários deste jardim zoológico disseram não saber como os leões contraíram o vírus. Os leões continuarão em exibição para os visitantes, já que não há risco conhecido para o público, acrescentou a equipa em comunicado. E nem os leões escapam à Covid-19. E por falar em Covid-19, Portugal registrou nas últimas horas mais 3 mortes e 965 novos casos de Covid-19. O índice de transmissibilidade e a taxa de incidência continuam a subir. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 3 mortes e 965 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 316 doentes, mais 15 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 61 doentes, menos 1 do que na terça-feira. Por regiões, o Norte somou 243 casos nas últimas horas e um óbito. O Centro registrou mais 201 infecções. Lisboa e Val do Tejo somou 395 casos e uma vítima mortal. No Alentejo registaram-se mais 23 infectados e o Algarve contabilizou 68 novos contágios. Nos Açores somaram-se 9 casos, já na Madeira houve mais 22 infecções e uma vítima mortal. Portugal está agora na zona amarela da matriz de risco, com a incidência da Covid-19 e o RT a terem subido esta quarta-feira. A incidência é de 94,8 a nível nacional, já a nível continental é de 94,9. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, situa-se nos 1,08 tanto no continente como a nível nacional. A pandemia de Covid-19 vai continuar a afetar o emprego de forma mais intensa que o esperado em 2021. Segundo as últimas estimativas da Organização Mundial do Trabalho, a perda equivalente a 125 milhões de postos de trabalho a tempo inteiro. A Organização Internacional do Trabalho está a rever as previsões em baixa. De acordo com a organização, a perda de horas de trabalho a nível mundial em 2021 acabará por ser mais elevada do que o esperado, em comparação com o final de 2019, antes da pandemia. O equivalente a 125 milhões de postos de trabalho. Estamos a olhar para uma economia global que parece estar a recuperar com 5% de crescimento ou mais. No entanto, os mercados de trabalho não estão a recuperar e o déficit é muito substancial. Estamos a ver provas do que apelidamos de grande divergência. O mundo rico está relativamente bem, mas lamentavelmente os países em desenvolvimento não. E esta deveria ser a maior preocupação para os decisores políticos. Esta divergência deve-se em grande parte a diferenças na implementação das campanhas de vacinação e dos pacotes de estímulo. Segundo a organização, estes desequilíbrios poderiam ser corrigidos através de uma maior solidariedade global no que toca às vacinas. A vaga migratória do leste europeu preocupa os eurodeputados. A eurodeputada holandesa Tineke Strik visitou áreas de fronteira da União Europeia com a Bielorrússia, onde requerentes de asilo são alegadamente vítimas de reenvios forçados da Polónia e da Lituânia. A Comissão Europeia é chamada a fazer mais. Alegações de reenvios forçados, de violações de direitos humanos e pelo menos 8 mortes. Nas fronteiras externas da União Europeia com a Bielorrússia, localizadas na Polónia e Lituânia, o conceito de fortaleza europeia voltou a ganhar força. Migrantes e requerentes de asilo que apostaram nesta rota migratória acabam bloqueados entre fronteiras. Um limbo legal que pode piorar se os países legitimarem os reenvios forçados, como explicou a eurodeputada holandesa Tineke Strik, que acaba de visitar a região. A Hungria é o único Estado-membro que legalizou os chamados reenvios forçados. Já existem vários acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia que deixam claro que se trata de uma violação absoluta da legislação europeia. A Comissão Europeia tem de ser realmente dura e consistente com 3 países, porque a Lituânia, a Polónia e a Letónia adotaram legislação idêntica.
Se a Comissão Europeia não agir sobre esta matéria, receio que possamos acabar com mais Estados-membros a adotar as mesmas políticas. O fluxo migratório no leste europeu reacendeu o fantasma da crise de 2015, quando milhares de pessoas cruzaram o Mediterrâneo. Na altura, provocou divisões profundas na Europa. Para lidar com crises futuras, Bruxelas propôs um novo pacto em matéria de migração e asilo há mais de um ano, mas continua por aprovar. 2 eurodeputados apresentaram, entretanto, propostas de emendas para pôr termo ao impasse. Independentemente do que acontecer com o pacto, entretanto, os Estados-membros não estão a operar num vazio jurídico. Têm obrigações claras ao abrigo do direito internacional e do direito da União Europeia. Por isso, o incumprimento flagrante e a tolerância de violações, especialmente nas fronteiras, é altamente preocupante. Também é relevante porque, se o pacto for eventualmente adotado, enfrentará os mesmos desafios quando tiver de ser implementado, se não forem tomadas medidas nesta fase para resolver os problemas. Com o pacto ainda à deriva, os problemas nas fronteiras externas da União Europeia, na Europa do Leste, persistem. Para Bruxelas, a situação de curto prazo não passa por financiar arame farpado e muros, como pedem alguns líderes, passa antes por manter a pressão sobre o regime do presidente da Bielorrússia. O novo desabamento do cone do vulcão de La Palma está a fazer com que uma grande quantidade de lava se esteja a deslocar, principalmente em direção ao oeste. A nova ruptura do cone, que ocorreu na tarde de segunda-feira, provocou transbordamentos de lava e deslizamentos de terras que geraram correntes de ar. A lava do Cumbre Vieja continua a fluir e aumentou a altura nas últimas horas depois de um novo desabamento de um cone do vulcão. A atividade sísmica continua intensa na região. Entre a meia-noite e as 8 da manhã desta quarta-feira, foram sentidos mais de 70 tremores de terra. O maior atingiu 4,8 na escala de Richter. Os sismos foram sentidos noutras ilhas do arquipélago das Canárias. De acordo com o último relatório do Departamento de Segurança Interna, a área afetada pela erupção já ultrapassa os 879 hectares. O cenário meteorológico é favorável ao funcionamento dos aeroportos, mas uma inversão térmica e os ventos fracos na encosta ocidental podem prejudicar o tráfego aéreo. O comportamento do vulcão continua a ser uma incógnita para os cientistas, que admitem que não há qualquer previsão de abrandamento. Uma tempestade rara inundou uma cidade na Sicília e causou pelo menos 2 mortos. O Departamento Italiano de Proteção Civil emitiu esta terça-feira o alerta mais severo da escala. A tempestade é descrita como, aliás, por meteorologista, como um raro furacão mediterrâneo. 2 homens morreram e uma mulher está desaparecida na Sicília devido a uma tempestade que provocou grandes inundações na ilha italiana, com praças submersas, assim como o mercado histórico. As ruas transformaram-se em rios e centenas de pessoas ficaram presas dentro dos automóveis. As águas também entraram em lojas e nas instalações do tribunal, que ficou danificado. Várias estradas na província de Catânia foram encerradas ao trânsito e várias famílias foram deslocadas devido a deslizamentos de terras em aldeias perto do vulcão Etna. A Proteção Civil deixou o aviso que a tempestade vai continuar com chuvas e ventos fortes, principalmente na zona centro e oriental, continuando a atingir a zona de Catânia, que fica na costa oriental. E muitos analistas dizem e continuam a dizer que as alterações climáticas são responsáveis por tudo isto que está a acontecer um pouco por todo o mundo. No Afeganistão, pelo menos metade da população vai enfrentar uma grande crise alimentar. A conclusão é de um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura. As Nações Unidas falam numa contagem decrescente para a catástrofe. Mais de metade dos afegãos vão passar fome este inverno e as crianças serão particularmente atingidas. Os impactos combinados da seca, da Covid-19, da crise económica e do novo governo afetaram vidas, os meios de subsistência e o acesso das pessoas aos alimentos. As conclusões do relatório do Programa Alimentar Mundial da ONU surgem à medida que o inverno rigoroso do Afeganistão se aproxima. A neve pode cortar áreas do país
onde as famílias dependem da assistência humanitária para sobreviver. A situação é muito má. Em 10 anos de monitorização e avaliação da insegurança alimentar no Afeganistão, nunca foi tão má. Há 9 milhões de pessoas que estão na fase 4 e, se passarem essa linha para a fase 5, poderá haver mortes e mortalidade significativas. O diretor do Programa Alimentar Mundial diz que o Afeganistão está entre as piores crises humanitárias do mundo e que a segurança alimentar está quase a entrar em colapso. Sublinhou que as pessoas não são alimentadas com promessas, diz que os compromissos de financiamento devem transformar-se em dinheiro vivo e que a comunidade internacional deve unir-se para enfrentar esta crise que está rapidamente a ficar fora de controle. Hoje é quarta-feira e temos connosco o nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo. O tema hoje é o prazo para a entrega da declaração das mais-valias em Portugal e ainda vamos falar sobre as cartas de condução estrangeiras. A entrega de declarações, e é isto que eu te pergunto já, de mais-valias é importante para quem tem propriedades rústicas e urbanas arrendadas em Portugal. Vamos começar com esse tema, Nelson. As mais-valias é o imposto que incide sobre a diferença entre o valor da aquisição e o valor da venda. E há mais-valias a pagar. Portanto, as mais-valias têm de ser declaradas até o dia 30 de junho de cada ano e pagas até 31 de agosto de cada ano. Agora, uma mais-valia de 2021 só é reportada às finanças em 2022. Ou seja, se eu comprei um terreno aqui há uns anos e o vendi em 2020, era este ano, em 2021, que eu tinha de fazer a declaração de rendimentos, apontando a diferença entre a aquisição e a venda que eu tinha feito. E depois o imposto vai incidir sobre essa diferença. Portanto, as pessoas desenganem-se quando pensam que eu vendo, estou despachado e eu vou-me embora. Não é bem assim, não é bem assim. Agora é evidente que sobre as mais-valias podem deduzir, por exemplo, se tiver uma agência imobiliária a mediar um negócio, há que pagar uma comissão à agência imobiliária, podem deduzir a remuneração paga à agência imobiliária nas mais-valias. Outra situação é, se fizeram obras e guardaram as faturas, tem de haver faturas, não é papelinhos assinados pelos empreiteiros. Faturas verdadeiras também podem deduzir. Portanto, há um conjunto de despesas ligadas ao imóvel que foi vendido que podem fazer baixar a carga fiscal relativamente à venda do imóvel. E depois há outra questão que temos falado aqui amplamente, que é, se o imigrante é residente em Portugal, paga menos. Se o imigrante é residente nos Estados Unidos, isto é, se nas finanças em Portugal tem uma morada americana, paga mais. Se o imigrante dos Estados Unidos tiver uma morada dada em Portugal, claro que paga menos. Portanto, cuidado com isso, é preciso ter muita atenção, porque as mais-valias têm de ser pagas quando há lugar a elas. E em relação às reformas, se eu comprei por 40 mil, diz Luís? Em relação às reformas, 8.500 euros ao máximo, não é? Isso é outra categoria de rendimentos. Suponhamos que uma pessoa tem uma pensão de reforma. Há muitos imigrantes que fizeram descontos, fizeram contribuições para a Segurança Social ou para a Caixa de Pensões, Caixa Geral de Pensões, mais concretamente, e se for até 8.500 euros, estão isentos de apresentar a declaração de rendimentos. E é verdade, nós temos aqui pensões de 200, 300 euros por mês, umas até menos, depende também das contribuições que as pessoas tenham feito para o sistema da Segurança Social. Até 8.500 não têm de se preocupar. Recebem o dinheiro, não têm de apresentar a declaração de rendimentos. Depois dos 8.500, são obrigados a apresentar a declaração de rendimentos e pagar o correspondente imposto. Atenção, também se tiverem fazendas arrendadas, também se chegarem aos 8.500 não há problema, mas se as rendas ultrapassarem este patamar, têm também obrigatório e necessariamente fazer a declaração de rendimentos. Portanto, já sabe, se o imigrante viver em Portugal e a sua reforma for até 8.500 euros não paga, mas se for depois já paga. Agora, Nelson, em relação às cartas de condução estrangeiras em Portugal, tínhamos prometido voltar a este assunto.
O que eu posso dizer é que a pessoa só pode andar com a carta de condução em Portugal durante 6 meses. Se ultrapassar esse limite, então tem de fazer uma coisa. Tem de trocar o título de condução estrangeiro, neste caso americano, pelo título de condução português. Isso é fácil de fazer. Basta trazer a carta de condução americana, ir ao IMT e fazer a respectiva troca. Se não o fizer, mas tiver feito um requerimento ao IMT de que tem essa intenção, ainda pode conduzir durante 1 ano com a cópia desse requerimento. Se não o fizer, então aí é que vem a desgraça. Porquê? Porque ao fim de 2 anos a pessoa é obrigada a repetir o exame de condução, o que é uma situação extremamente desagradável, é uma situação muito inconveniente e que ninguém certamente estará interessado em fazer. Portanto, cuidado com isso, não há necessidade nenhuma de repetir o exame de condução, não há necessidade nenhuma de andar sem título em Portugal, até porque isso também tem coimas associadas e, inclusivamente, poderá ser imputado o crime de condução sem título válido. Cuidado com isso, mas é fácil, eu próprio fiz. Eu tirei a carta de condução em Massachusetts, cheguei a Portugal, troquei pela portuguesa, quando regressei aos Estados Unidos, disse lá no Motor Vehicles que tinha perdido a carta e deram outra e o assunto ficou arrumado. É assim que se faz. Problema resolvido. Muito obrigado, Nelson, pelas explicações. Eu já tenho gente a fazer-me perguntas sobre mais-valias, portanto, provavelmente na próxima semana ainda iremos abordar o caso, e tenho aqui um caso de 50 mil euros. A pessoa pergunta quanto é que vai pagar de imposto se declarar os 50 mil euros da venda de uma propriedade. Bem, iremos falar disso na próxima quarta-feira. Boa noite e muito obrigado. As greves e demissões dos médicos em Braga, Setúbal, Almada e noutras cidades estão a afundar perigosamente o Serviço Nacional de Saúde. E são assuntos que nos preocupam, sobretudo se o telespectador aí em casa tiver familiares em Portugal ou tencionar regressar de vez ao país. O nosso colega Camilo Lourenço fala-nos da problemática do Serviço Nacional de Saúde. Mais demissões de médicos. Desta vez foi em Braga. E foi complicado, e é complicado. Demitiram-se uma série de médicos, nomeadamente da urgência do Hospital de Braga. Repare, isto já tivemos nas últimas 2 semanas um problema no Hospital de Leiria. Já tivemos no Hospital de Setúbal. Temos agora no Hospital de Braga. Ontem, ponto seguinte, o Santa Maria esteve a rebentar pelas costuras, porque o Hospital Beatriz Ângelo, aqui ao lado, em Loures, deixou de poder atender doentes de urgência. Pá, sério, tem alturas em que me apetece dizer palavrões, palavra de honra. Apetece-me dizer palavrões. Porque essa gentalha da extrema-esquerda e da esquerda que faz juras de amor ao SNS não tem um pingo de vergonha na cara, percebe? Isto é o SNS hoje em Portugal. Se o SNS não é igual a caos, eu não sei o que é. Repare, estamos a falar de urgências em outubro. Ainda não chegámos a dezembro, nem a janeiro, quando se prevê que venha o surto de gripe. E estamos a falar de um momento em que este ano pode ser mais difícil do que os anteriores, porque não houve gripe no ano passado, fruto da pandemia, como você sabe. Bom, explique-me uma coisa. O que é que valem as juras de amor daquela tontinha da Ministra da Saúde, percebe? Mais o hipócrita do Primeiro-Ministro e toda a extrema-esquerda e mais o Partido Socialista, que todos os dias vêm com esta lenga-lenga da aposta no SNS, está a perceber? Repare, não são eles que dizem que meteram uma pipa de dinheiro nos últimos anos e mais profissionais e continua a acontecer isto? Já percebeu? O SNS, além de falta de investimento, tem um problema de gestão. Que esta gentinha, que é para não dizer gentalha, que não sabe gerir nada a não ser a falar em ideologia. Eles vivem ideologia, comem ideologia, percebe? Eu só gostava de saber se vão aos hospitais públicos, mais nada. Gostava de saber se a ministra, quando tem um problema, vai a um hospital público. E mais o resto da malta do governo, porque isto é o sinal do que está para acontecer. Estamos em outubro, percebe? Santa Maria, pendurada, Beatriz Ângelo, em Loures, pendurado. E fora estes hospitais todos. Explique-me lá, onde é que está, há uma pequena relação entre a aposta no SNS
e o mínimo de qualidade de serviço no SNS que esta gentalha passa o dia e o tempo a vomitar. Pois é, Camilo Lourenço, a questão do Serviço Nacional de Saúde é o grande problema que existe neste momento em Portugal, uma vez que já foram chamados também médicos que estavam aposentados para poder cobrir algumas falhas em hospitais no país. E depois, a maior parte das vagas que existem são no interior do país e há muitos médicos que não querem deslocar-se para o interior do país. A região do país com menos médicos é Trás-os-Montes, porque não há médicos com vontade de ir para Vila Real ou Bragança, todos querem ficar portanto, na orla marítima, entre a Figueira da Foz e o Algarve, não é? É muito mais simpático. O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reavaliado. Vamos agora falar de um sobrevivente de Hiroshima. Chamava-se Sunao Tsuoi. Foi contra as armas nucleares durante toda a vida e morreu. Sunao Tsuoi, sobrevivente dos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, morreu no passado domingo no Japão aos 96 anos. Foi um influente ativista ao longo de toda a vida contra as armas nucleares, liderando a Organização Nacional de Sobreviventes da Bomba Atómica e de Hidrogênio. Encontrou-se com Barack Obama durante a sua visita a Hiroshima em 2016. Bem, vamos quase para o final desta área informativa com uma notícia muito interessante, porque um Fiat Uno, eu não sei se o senhor já esteve um em Portugal, é um Turbo I, um Fiat Uno, de 1988, de matrícula portuguesa, foi vendido este mês por $16.800 num site de leilões aqui nos Estados Unidos. O leilão deste clássico não foi fácil, porque só ao fim de 29 licitações entre dois amantes de carros é que se chegou ao valor final através da plataforma digital de leilões Bring a Trailer. O comprador de carros é um amante de clássicos italianos, já tinha tentado comprar outros 5 nesta plataforma, mas sem sucesso. Além do carro, o vencedor também levou uma série de peças sobressalentes, como uma grelha suplementar, um turbocompressor, um painel de instrumentos e o encosto de cabeça. O Fiat Uno i vermelho, antes de ser importado para os Estados Unidos em 2020, foi submetido a uma profunda revisão mecânica. Este modelo de carro foi bastante popular nos anos 80 e 90, com um motor de 1.4 turbo e 105 cavalos. Entre os detalhes que faziam as delícias dos amantes do carro à época, estavam os pequenos escorpiões da Abarth, que era a marca desportiva do grupo Fiat nas jantes. Lembram-se com certeza do Fiat Abarth. Mas é curioso ser um carro português a ser leiloado aqui nos Estados Unidos. E pronto, chegamos à altura do desporto. Hoje há notícias interessantes, porque o Guimarães e o Benfica empataram hoje a 3 golos, num grande espetáculo protagonizado pelas duas equipas no Dom Afonso Henriques, em Guimarães. Com este resultado, os vimaranenses ficam com 4 pontos, isto na Taça da Liga, claro, a aguardar pelo desfecho do encontro entre o Benfica e o Sporting da Covilhã. E o Benfica, para ganhar o grupo, terá de vencer por mais 2 golos a equipa do Covilhã. Os encarnados ficam obrigados a vencer, portanto, como já lhe disse, por mais 2 golos, para garantir esse mesmo apuramento. O Bayern de Munique também a atuar, e veja isto, a atuar com praticamente todos os habituais titulares, foi hoje humilhado na visita ao reduto do Borussia de Mönchengladbach, ao perder por incríveis 5-0 e, como consequência, a dizer adeus à Taça da Alemanha logo na segunda jornada. Em relação à Espanha, também houve surpresas. O Real Madrid e o Osasuna não saíram do nulo no último jogo da 11ª jornada da Liga. Esta quarta-feira, os merengues dominaram o encontro, mas não conseguiram bater Sérgio Herrera. Com este resultado, o Real Madrid sobe ao primeiro lugar do campeonato, mas partilha a liderança com o Sevilha, com o Betis e com o Real Sociedade, todos com 21 pontos. O Osasuna é 6º com 19. Mas eu ainda tenho mais uma notícia desportiva para si, acabadinha de chegar. O Barcelona perdeu com o Rayo Vallecano e, como tal, já adivinha que o treinador Koeman foi despedido. 58 anos de idade, era o antigo treinador dos Países Baixos, agora está desempregado. O comunicado já foi publicado no site do Barcelona. Ainda se desconhece quem é o próximo treinador da equipa do Barça.
E vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal, ou no espaço Schengen, e também do real no Brasil e vice-versa. 0,8607 para o euro, isto em relação ao dólar, 1,16 na venda, o real 5,55 no Brasil, 0,17 para a venda. Falava-se em muito vento hoje e houve, de facto, alguns períodos de muito vento em Nova Iorque, inclusivamente caiu uma árvore em cima de um automóvel que ia a passar, o condutor teve morte imediata. Mas por aqui, por estas bandas, pelo menos, não choveu como se esperava e a tempestade já passou. Hoje, ao fim do dia, estava junto à Nova Inglaterra, portanto, provavelmente os telespectadores da Nova Inglaterra estão neste momento ainda a sentir os efeitos dessa tempestade que nós sentimos ontem de madrugada. Mas a Catarina Rebimbas tem mais pormenores sobre o tempo que vai fazer amanhã e nos próximos dias. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 62 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 63 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 60 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 54 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 58 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 60 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 87 graus, Palm Coast com trovoada com 83 graus, Los Angeles com sol com 86 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E a nossa telespectadora Maria Aurora já se adiantou, já disse que na linha aberta, por favor, abaixem o som da televisão para ouvirem o Luís. Muito obrigado, Maria Aurora, pelo aviso. Portanto, já estão informados. Agora vamos encerrar o espaço de notícias. Já voltamos a seguir com a linha aberta. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973-412-7100 ou 973-494-3597. Glowtrack Builders. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade.
maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. E cá estamos na linha aberta, já sabe que pode ligar pelo telefone 973-264-1462. O resto já você sabe com certeza absoluta. Eu vou começar primeiro com uma chamada e vamos para aqui saber exatamente o que é que a Maria, que presumo que esteja em Portugal no Cadaval, nos pergunta, que diz-nos se a renovação do passaporte americano ainda continua demorado, ainda continua, não tanto como era antes. O dela expira em junho, pensa regressar aqui em janeiro. Será que posso renovar nessa altura? Pode. De janeiro a junho são 6 meses e aí já não há grande problema. Portanto, pode fazê-lo em janeiro. E também se pode viajar do México com a carta de condução, mesmo não sendo Real ID. Esta era a pergunta da Maria. Pois, Maria, o Real ID só terá que viajar com ele a partir do dia 3 de maio de 2023. Foi a data dada pelo Governo para que, depois da pandemia, as pessoas possam obter o Real ID e iremos falar nisso num dos próximos programas. Para já, 3 de maio de 2003, então, a partir daí, é quem quer viajar, é que pode fazer exatamente, poderá eventualmente pedir uma carta de condução Real ID. Essa carta vai ter uma estrelinha no canto superior direito e é uma carta segura, como diz o governo americano, e o TSA insiste em que as pessoas que viajam para o estrangeiro, e mesmo no ponto de vista doméstico, que usem o Real ID como identificação. Ou então substituem o Real ID pelo passaporte americano. Portanto, se fizer isso, já sabe que não tem qualquer problema em justificar a sua identidade e a sua nacionalidade. É importante que esteja prevenido com isso. Portanto, não há problemas por enquanto. Ainda não temos chamada, mas temos alguns comentários de pessoas que nos pedem para perguntarmos também ao Dr. Nelson Trezo como é a questão da permanência em Portugal além dos 6 meses. Já falámos disso, iremos falar com Nelson Trezo sobre este aspecto na próxima semana. Portanto, quanto tempo é que os imigrantes podem ficar, já sabe que é o máximo de 1 ano. Se tiver cartão verde, nunca mais do que 1 ano. Aliás, posso informá-lo de que poderá ficar 8, 9, 10 meses. Não é conveniente que fique completamente o ano inteiro. Mas se quiser ficar 2 anos, e é apenas uma vez que pode fazer isso, tem que pedir aqui nos Estados Unidos uma autorização especial à imigração para que possa ter acesso portanto, a poder ficar em Portugal durante 2 anos consecutivos. Pode acontecer, mas é um pedido formal que tem que fazer ao Departamento de Imigração aqui nos Estados Unidos. Não há maneira de resolver o problema. Também temos conhecimento de gente que esteve em Portugal 4 ou 5 anos e voltou com o cartão portanto, com o seu cartão verde sem qualquer problema. Mas é uma questão de sorte e nunca sabemos quando é que o azar bate à porta. Hoje foi o dia especial, e voltamos à notícia de abertura deste jornal, digamos, do chumbo do Orçamento de Estado em Portugal. Claro que nos vai trazer alguns problemas, pelo menos a quem vive em Portugal, e quem sabe, quem tem propriedades em Portugal e outros interesses familiares, etc. Portanto, vamos ter o António Costa a estar à frente de um governo, apenas de um governo, não existe Assembleia da República, até às novas eleições, em regime de duodécimos, que é como quem diz, ele governa o país, mas não tem a Assembleia por trás, portanto não pode aprovar legislação. Amanhã teremos mais informação sobre isto, porque tencionamos ter aqui em chamada exclusiva o deputado José Cesário, que nos vai falar um pouco mais sobre
este chumbo do Orçamento de Estado e também sobre as eleições diretas no PSD, em que estão em confronto direto Rui Rio e Rui Rangel. Portanto, amanhã esse tema é importante para justificar. Eu não creio que não temos chamadas telefónicas ainda, portanto, acho que toda a gente está muito bem informada e isso é muito agradável para nós. Portanto, se tiver, já sabe que pode chamar. Se não tiver, paciência, fica para o dia a seguir, ou quando tiver a oportunidade de o fazer. Portanto, eu creio que vamos agora para os aniversários, que é uma coisa que é habitual fazermos neste programa, todos os dias, aliás, de segunda a sexta-feira. Antes disso, vamos para o Costa del Sol e depois voltamos, de facto, para aqui darmos os parabéns a quem faz anos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Mas temos uma chamada em linha e vamos atendê-la. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís. Olá, eu minha queria senhora, como só está? fazer uma pergunta, a ver Diga, se o diga. senhor sabia, ou se pode informar daqui a uns dias, quando é que o Meier pensa limpar os esgotos aqui no Orque? Olha, essa é a pergunta que todos nós fazemos, eu também. Eu vejo os esgotos cheios de lixo, vejo os esgotos Já tem erva de quase 1 metro. com folhas secas, porque como sabe agora este mês de outubro cai mais folha e as folhas são arrastadas pela chuva e vão para os esgotos. Esses esgotos precisam de ser limpos. Ontem o Meier fez o seu estado da cidade, mas não falou dos esgotos, nem falou Claro, isso não lhe dessas interessa. coisas. Claro. Os caixotes do lixo, no Orque aqui só a Ferro é que tem caixotes do lixo. Exatamente, porque é um Improvement District, é um Como é IBID. que nós vamos ensinar as crianças a pôr o lixo dentro dos caixotes se não há caixotes? Mas tem que haver caixotes, não sejam da forma como são os da Ferry Street, na medida em que os comerciantes é que pagam esse serviço do IBID, mas nas outras ruas merecia haver. Aliás, nunca falámos disto, mas tem toda a razão, minha senhora, ainda bem que nos lembra. Agora, quando for as eleições, vão lá lamber-lhe o rabinho. Exatamente, portanto, o que nós precisamos, e acho que faz muito bem, é assim que pensa. Não tenho nada contra os senhores que estão lá a governar, tenho contra os que estão a governar. Exatamente, Contra portanto, os senhores não tenho nada. faz falta os recipientes do lixo nas ruas do Aerombado. Não há dúvida nenhuma que sim. Tem toda a razão. Pode correr as ruas todas aqui, que não há, quem anda a pé não tem um balde de lixo, ou um caixote, ou como se queiram chamar. E dizem para não deitar papéis para o chão, nem coisas para a Como é que rua, a gente não não é? pode pôr o papel no chão? Pois, esse é que é o problema, sobretudo ali na Pacific Street é uma desgraça. Bem, mas eu já nem falo disso. A ouvir ali Também a eu. menina Também Liliana. eu. Também eu. Olha, muito gosto em ouvi-la, muito obrigado. Está certo, muito obrigado. Nada, foi um prazer ouvi-la. Temos também aqui uma informação do torneio de golfe da Associação Cívica Anthony Campos, que foi adiado para a próxima quarta-feira, 3 de novembro. E agora sim, vamos aos parabéns a você. Happy birthday to you. Anos hoje, não sei quantos são, 2, que bem. Maria Marques, 50 anos de idade bonita, portanto, com um sorriso simpático, muitos parabéns para si, e também para o Paulo Correia, que faz 43 anos, muitas felicidades, muitos parabéns, são votos da nossa equipa. E a equipa que fez este programa aproveita também para lhe desejar a si a continuação de uma muito boa noite. Amanhã estaremos aqui, eu e o Ricky, amanhã é o Ricky Durão Show. Na sexta-feira estaremos os dois, mas já sabe que amanhã terá também o deputado pela imigração, José Cesário, que vai estar connosco para nos falar sobre este chumbo do Orçamento de Estado e também sobre as eleições do PSD. Para todos foi um prazer estar com vocês. Tenham uma noite descansada e até amanhã, se os quiserem. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.